Voltamos ao Gente.com, recebendo hoje o advogado e professor René Dotti. Bom, nós não podíamos fazer essa entrevista sem comentar a grande passagem do senhor pelo impeachment do ex-presidente Collor, quando os advogados se reuniram para fazer aquela petição, que na época era considerado quase uma loucura, né? Evidente. Impossível de acontecer. O Estadão de São Paulo, num editorial, chamou de quimera de juristas. Mas foi em julho de 1992, eu recebi um telefonema do Miguel Reale Júnior, que perguntou se eu estava acompanhando a CPI do PC Farias, que estava no Congresso. Eu disse que sim. Ele disse assim, que tal nós pensarmos numa petição de impeachment do presidente? Aí eu disse assim para ele, lembrando o jargão comunista, onde é que é o aparelho? Ele disse assim, é depois da manhã na casa do José Carlos Dias. E realmente 2 dias depois eu estava lá, Dalmo Modalari, Fábio Comparato, o Márcio Tomás Bastos, éramos 8 ou 9, né? E aí avaliamos a situação. Altíssimo nível. E aí avaliamos a situação e achamos que havia fundamento básico para se promover a petição de impeachment. E aí ficamos, o Fábio Conder Comparato, o Miguel Reale Júnior e eu, para redigirmos a petição inicial. Estava também lá acompanhando o ministro Evandro Lins e Silva, em nome da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e também do Conselho Federal do Advogado do Brasil. Mas os advogados acreditavam intimamente nessa possibilidade? Nós tínhamos o fundamento. Nós não sabíamos, é evidente, não podíamos prognosticar. O que o Congresso faria, né? Porque o presidente estava a todo momento dizendo, me ajudem, me ajudem. Lembra aquelas chamadas de gente? Os apelos que ele fazia. Mas nós tínhamos de verde as ruas, aí o povo saía de preto. Isso, né? Nós tínhamos a convicção clara de que havia fatos gravíssimos que implicavam no impedimento do presidente em razão daqueles fatos. E aí, em 11 de agosto, eu lembro muito bem, de 1992, eu fui fazer uma palestra lá em Goiânia sobre uma reforma do processo penal e eu disse assim, olha, nós temos, a propósito de uma pergunta feita, nós participamos desse movimento que eu chamo de Conjuração Paulista, porque houve a Conjuração Mineira do Tiradentes, né? Conjuração Paulista, e redigimos uma petição que já foi encaminhada pelo presidente da Ordem dos Advogados e pelo presidente da ABI. E essa petição está lá na Câmara dos Deputados. Nós não sabemos se o Congresso vai cumprir a missão deles, mas nós cumprimos com o nosso dever. Aí eu vi que a plateia toda se levantou e era um número grande de gente aplaudindo, estavam entusiasmados com aquela perspectiva. Aí eu pensei, bom, nós estamos a poucos quilômetros de Brasília, estamos em Goiânia, e senti que aquilo poderia tomar um corpo, como tomou logo em setembro. Em setembro, quando houve a autorização da Câmara dos Deputados para a instauração do processo. E aí eu fui convidado pelo ministro Evandro Lins e Silva, que foi o que fez a acusação no Senado do Collor, se eu poderia participar junto com ele. Mas tinha naquela época, coincidentemente, um Congresso Internacional de Direito Penal. Eu fui a esse congresso e eu não pude participar, mas fui convidado. Tenho até hoje, no meu escritório, a procuração do presidente da Ordem dos Advogados para acompanhar o caso na acusação. Muito interessante. Que quando perguntavam ao ministro, diziam, mas ministro, o senhor sempre defendeu as pessoas, agora o senhor está acusando o presidente no Senado? Ele disse, não, eu estou defendendo a sociedade. A sociedade, né? Muito bacana isso. Vamos para a ditadura? Sim. Porque tem jornalistas aqui no Paraná, o próprio cineasta Silvio Bach, enfim, pessoas hoje tão importantes que já passaram pela sua vida também, que o senhor teve uma atuação muito importante na história dessas pessoas. Eu tinha, no final dos anos 50, eu trabalhava no Diário do Paraná, eu fazia crônica de teatro, eu fazia crônica semanal também, registro de teatro, reportagens, e fiz muitas amizades ali. Então, quando veio a ditadura, já no dia 2 ou 3 de abril de 1964, eu estava recebendo visita no escritório de amigos e tudo. E não tive dúvida em assumir papéis ali importantes, inclusive de jornalistas da Última Hora, por exemplo, que eram Maza, todos eles ali, o Silvio Bach, o Malmor Marcelino, etc. Então foi um período assim de desafio muito grande, porque, modéstia à parte, eram pouquíssimos advogados na área. Era um risco enorme, né? Eu ganhei agora, há pouco tempo, da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal um diploma pela minha participação
naquele período da ditadura militar, em defesa dos perseguidos políticos. E ganhei também uma homenagem da Ordem dos Advogados aqui do Paraná por aquele desempenho. E, claro que eu tinha medo, tinha receio, porque uma ocasião eu lembro que a minha mulher disse assim, escute, estão prendendo advogados no Rio de Janeiro, Sobral Pinto, etc. Se acontecer alguma coisa com você, o que eu faço? Eu digo, telefone ao professor Munhoz de Mello, que é o secretário de Segurança, mas eu não posso deixar de ir às audiências e tal. Então, houve momentos extraordinários. Eu lembro uma ocasião em defesa dos estudantes, houve uma prisão dos vários estudantes por um encontro, uma chácara aqui. E um colega nosso, o professor Lamartine, fez várias perguntas a uma testemunha. E o presidente do conselho, o conselho é composto por 4 militares e um juiz civil. O presidente era um militar e indeferiu a pergunta do Lamartine. E ele insistiu, mas, senhor presidente, eu insisto. Não, está preso por desacato. E aí foi aquela coisa constrangedora para todos nós. Aí eu rapidamente conversei com os colegas e disse, senhora, vamos fazer o seguinte, eu vou na tribuna e digo que nós também somos solidários a ele, estaremos presos. Aí isso relaxou a ordem. E a partir daí eu disse, nós todas as audiências vamos trabalhar de beca. Porque eles têm a farda, nós teremos a beca do advogado. E funcionou. Bom, funcionou. Diante de tudo isso, desses movimentos dos quais o senhor participou ativamente, enfim, trazendo a coisa agora para a nossa realidade, para o momento atual que o Brasil está vivendo, tivemos essa série de manifestações no ano passado. Sim. E agora uma certa apreensão por causa da Copa do Mundo, será que as manifestações podem voltar? Que avaliação que o senhor faz hoje? Há mais ou menos 5 anos, eu e o Miguel Reale Júnior começamos um movimento chamado da indignação à ação. Inclusive fizemos uma homenagem àquele funcionário que denunciou o ministro da Fazenda, aquele caseiro, o caseiro. Sim. Então fizemos um movimento dizendo que a nação, o povo precisava reagir aos absurdos que estavam ocorrendo, inclusive na corrupção do Estado brasileiro. Acredito, aquele foi um movimento interessante e esse de junho do ano passado foi maior ainda. Sim. Porque nós estamos certos de que a população não suporta mais o que ela está vendo na saúde pública, nas estradas, na habitação, na educação. Nós temos estándares horríveis, digamos assim, de avaliação dos índices. No campo dos índices horríveis da educação. E a desgraça, inclusive, dos hospitais, a morte nos corredores, etc. De modo que essa é uma campanha notável. Nós, como advogados, sempre estamos integrados a ela, nos movimentos dos advogados também, e como pessoa humana, porque nós devemos dar uma contribuição para quem está com dificuldades na vida ou com problema desse tipo. Doutor Renê, foi um prazer enorme falar querida, muito obrigado. Parabéns por Eu que agradeço tudo. muito, Deus te viu? abençoe. A tua gentileza. Obrigada pela sua grande contribuição. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui. Prazer nosso. E o Gente.com está terminando. A gente se vê no próximo programa. Até lá.